Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje a gente vai fazer um programa coxudo, com 3 blocos ao invés de 2, porque a gente ia fazer só sobre os 10 anos do final de Lost, que é uma das séries mais importantes aí da TV dos últimos tempos, e no último bloco a gente ia falar sobre Arremesso Final, o seriado sobre o Chicago Bulls de 98, na verdade o seriado sobre o Michael Jordan, que é muito possivelmente a melhor coisa feita na TV esse ano. Só que aí a gente já tava com o roteiro pronto do programa, a ordem das coisas prontas, aí vem o Zack Snyder, vem a HBO e confirmou que vai sair o Snyder Cut de Liga da Justiça. Aí a gente não tinha como não comentar isso. Então, vamos lá. Aqui comigo, Márcio Gomes. Olá, Carlos. Pedro Bastos. Tudo bem, Carlos? E os nossos convidados para falar sobre Lost no segundo bloco, Maureen Xavier. Olá, pessoal. E sobre Arremesso Final no último bloco, o menino de Pelotas, Henrique Massaro. E aí, tudo bem? Buenas, vamos lá. Vamos falar de Snyder Cut. A HBO tá lançando seu serviço de streaming, seu novo serviço de streaming, né? Porque aqui tem o HBO Go, aquele serviço com ótimos programas e a pior interface possível do planeta. Mas enfim, eles estão lançando o HBO Max lá fora, agora, ainda no final desse mês. Aqui no Brasil, previsão de chegada para 2021, vamos torcer. Mas enfim, eles querem bombar. Eles já tinham anunciado meio que uma reunião de Friends, né? Para dar uma bombada nos planos de assinaturas. E agora, essa semana, foi confirmado que vai ter, de fato, o Snyder Cut, que é a versão do Zack Snyder para a Liga da Justiça, também conhecido como o pior filme de todos os tempos. Vamos ver com vocês. O mundo precisa do Snyder Cut? Márcio Gomes, Pedro Bastos. O mundo, eu não sei. Eu não precisava, né? Mas já que ele vai lançar, talvez a gente faça um esforço num dia que não tiver nada melhor para assistir em nenhuma plataforma de streaming, se ainda estivermos em quarentena até lá, e dê uma conferida para ver se algo mudou naquilo ali. Mas eu não tenho nenhuma vontade em revisitar. Mas eu sei que teve, né? Muita gente fez campanhas fortíssimas, especialmente no Twitter e em outras plataformas, né? Ninguém mais do que o Zack Snyder fez essa campanha, mas teve muitos fãs que pediram muito fortemente por esse novo corte do Liga da Justiça, na esperança de que esse corte consiga redimir a versão que todos nós vimos, e a grande maioria não gostou do filme. Mas é algo que vai se encerrar em si mesmo, né? Porque acho muito difícil que dali saia um novo universo, que se retome, que se transforme aquilo ali numa trilogia ou dê um novo rumo pro universo da DC nos cinemas, né? Tipo, vai ser mais uma questão para tentar impulsionar a nova plataforma de streaming da HBO ali, junto com essa reunião do Friends, junto com as novas séries derivadas do Game of Thrones, para ver se eles conseguem emplacar um número maior de assinaturas para tentar concorrer com as plataformas que já estão no ar, já que eles vão entrar um pouco atrasados no mercado aí, né? Parece muito mais isso e muito mais algo para tentar elevar um pouco o ego do diretor do que qualquer outra questão cultural importante, assim. Então, acho que no fundo, nenhum de nós precisava, né? Mas já que os fãs pediram tanto, né, e o Zack Snyder se esforçou tanto para que isso acontecesse, né? Vamos ver o que sai desse baú. Assim, a gente teve essa tentativa de criar esse universo cinematográfico da DC, né? E que tudo começou com O Homem de Aço, que foi aquele filme que dividiu opiniões. Mas, enfim, teve a galera que gostou, teve a galera que não gostou tanto. E depois a gente teve outros filmes, que foi o Batman vs Superman, que também foi um filme que dividiu opiniões. Teve a galera que gostou e também teve a galera que não gostou tanto. E aí teve o filme da Mulher Maravilha, que foi o primeiro filme desse universo cinematográfico da DC que realmente fez algum sucesso, né? Assim, que foi um sucesso de público, pelo menos. E depois veio o famigerado Liga da Justiça, né? Aquela coisa, tipo, em relação ao filme, assim, não sei nem se vale muito a pena a gente se aprofundar, fazer uma espécie de análise, assim, em relação ao filme. Mas é aquela coisa, né? Eu me lembro da minha experiência de ter ido assistir esse filme da Liga da Justiça no cinema, e na primeira cena já fica claro, assim, como foi aquela coisa meio remendada, né? Aquela cena icônica do Superman
com aquele bigode escondido digitalmente, assim, tipo, cara, não dá pra levar a sério, sabe? Mas eu acho que teve muitos fatores, né? Porque o Zack Snyder teve alguns problemas familiares, ele acabou saindo do filme no meio da produção, eles inclusive chamaram o diretor do primeiro filme dos Vingadores, o Joss Whedon, pra dar fazer aquele corte final, assim, no filme, da mesma maneira que chamaram o Peter Jackson pra trilogia do Hobbit, assim, mas respondendo a tua pergunta inicial em relação ao se o mundo precisa de um Snyder Cut, eu concordo com o Márcio, assim, eu não acho que seja uma coisa muito necessária, mas eu confesso que eu tenho curiosidade de ver esse material, assim, e levando em consideração que o filme da Liga da Justiça, sim, tem muitos aspectos negativos, eu até tentei pensar em algum aspecto positivo, né, em relação ao filme, assim, e realmente é difícil de encontrar, sabe, alguma coisa no sentido de de repente o jeito que eles introduziram o Cyborg foi relativamente bom, as cenas de ação do Flash e da Mulher Maravilha também foram interessantes, e a coisa meio que fica por terra por aí, sabe, porque de resto, assim, o filme é realmente muito fraco. Pedro tá sendo bondoso em dizer que ele é só muito fraco, ele é horroroso. As piadas não tem graça, as cenas de ação são fracas, a fotografia. Pedro esses dias botou no nosso grupo aqui um videozinho que a gente só não pode botar por causa da linguagem, mas é isso aí, lá pelas tantas o cara diz assim, filme tem que ter cor, cara, filme tem que ter cor. Aquela fotografia avermelhada no final é feio, sabe? É feio. O filme é feio, o filme é ruim. A história é muito fraca. O Ben Affleck é o pior Batman dos últimos tempos. O George Clooney é melhor que ele. Porque o George Clooney pelo menos era canastrão a ponto de ser engraçado. O Batman e Robin é horrível, mas ele é tão horrível que ele faz a curva no final lá e ele fica engraçado. O Liga da Justiça não faz a curva, ele só é ruim. E por tudo isso, eu não acho que seja, vai parecer contraditório, mas eu não acho que seja um mau negócio o Zack Snyder. Acho que é desnecessário, mas não acho que seja um mau negócio. Explico por quê. Porque se for melhor, Zack Snyder já ganhou. E não é difícil ser melhor. Qualquer coisa é melhor que aquilo ali. Se for pior, o Zack Snyder vai entrar pra história também, vai virar um filme cult, porque ser pior que aquilo, sabe? Tu vai ganhar dos filmes do Ed Wood, porque pra mim é inconcebível algo ser pior que aquilo ali. E o que eu queria discutir com vocês é se vocês acham que uma pulga que me surgiu atrás da orelha a partir do momento que foi confirmado que a HBO Max vai lançar esse filme. Se essa campanha do Zack Snyder, do Jason Momoa, do Ben Affleck nos últimos meses tá com toda a cara disso, tá armadinho há mais tempo, né? Realmente, assim, não é, como a gente sabe, né? Não é de agora essa campanha, foi encabeçada pelos fãs e o próprio Zack Snyder e os próprios atores envolvidos abraçaram esse movimento e o resultado tá aí, né? Agora, que nem tu disse, Carlos, realmente vai ser difícil ser pior do que o filme da Liga da Justiça, mas eu acredito que o principal objetivo, assim, desse filme não é nem dar continuidade a esse universo cinematográfico da DC, mas é justamente mostrar o fechamento, assim, né, tipo, mostrar qual foi a ideia do Zack Snyder, porque ele era a cabeça, né, por trás desse universo, mostrar como que ele tinha idealizado, como que ele tinha pensado esse universo e dar um fim digno, né, se é que a gente pode dizer nesse sentido. Acho que é mais nesse viés, assim, do que naquela coisa, não, nós vamos dar continuidade ao projeto, assim. Acho que é bem por aí. Assim, eu acho que o sinal verde foi dado agora é muito em função do período em que a gente vive, em que tá tudo meio parado. Tipo, não tem produção em lugar nenhum. Eu acho que isso vai afetar um pouco a questão do lançamento da HBO, da plataforma da HBO Max, porque se eles tinham a ideia de lançar vários produtos novos ou produções novas, isso foi por água abaixo agora com essa paralisação em virtude do coronavírus, né? Então, se tu tem um produto mais ou menos encaminhado ali, que tem essa demanda, mesmo que seja de
um público específico ali, da questão do pessoal que é fã da DC, e se o cara tá querendo tanto largar aquilo ali, vamos aproveitar. Já que não tem muito mais coisa pra botar, vamos usar isso aí que tá pronto. E eu acho que o sinal verde foi dado agora. Eu acho que o Snyder tava tentando emplacar essa história e tava tentando usar o seu fã-clube nas redes sociais pra fazer essa pressão. Eu acho que isso aí já não tá... eu acho que esse sinal verde não tava dado, e essa pressão dele nas redes sociais foi pra tentar pressionar os estúdios a comprar essa ideia, e eu acho que essa ideia foi comprada agora muito em virtude dessa situação, de que tá todo mundo parado, tá tudo parado. Então se tu tem um produto finalizado e que tem uma demanda, mesmo que não seja uma demanda muito grande, mas tem uma demanda ali de um público específico, vamos lançar. Eu te confesso que eu não sei se é um mau negócio. Como eu disse, acho que vai ter muito acesso, acho que é um bom chamariz para um serviço que está começando. É meio clickbait, assim como a reunião do Friends, mas, enfim, se o clickbait existe é porque as pessoas vão lá e clicam. E também, só que assim, a minha dúvida é a questão criativa da coisa. Eu não acho que o corte do diretor, não acho que o problema do filme seja a edição. O roteiro é ruim, o roteiro é muito ruim. Eles não vão, a menos que no corte do Zack Snyder tem um novo vilão, um novo plot, novos personagens, que não vai ter, não tem como salvar esse filme. Ele é fraco, é diferente de uma versão do diretor. Vamos pegar um exemplo clássico lá, o Blade Runner, que depois saiu a versão do diretor que tem mudanças importantes, muda o final do filme, a interpretação do final do filme muda, mas basicamente é o mesmo filme. Não tem como... eu acho que o Blade Runner foi um ajuste, foram feitos ajustes pontuais que tornaram o filme tão cultuado. Vai precisar muito ajuste aí, né? Tá, mas tinha um tiro longo ali que foi abortado, né? Não sei se foi só por causa dos problemas pessoais do Zack Snyder, mas tinha uma história ali que ela começou a ser construída no Homem de Aço, e depois no Batman vs Super-Homem, e daí ia ser a Liga da Justiça, e daí ia ter outros filmes em que ia culminar na chegada do Darkseid, que ia ser meio que o Thanos do universo da DC. E isso tudo foi por água abaixo quando deu todos esses problemas na construção da Liga da Justiça ali. E daí, como nada deu resultado, pelo menos de forma criativa, e a DC tomou pau de tudo quanto é lado, o universo tomou outro rumo. E daí, como funcionou o filme da Mulher Maravilha, o Shazam funcionou mais ou menos, né? Eles começaram a apostar em outro viés aí, e isso tudo foi deixado de lado. Mas tinha um fio condutor ali, a gente pode até discutir se era um fio condutor bom ou ruim, viável ou não, mas tinha uma ideia, e era a ideia, se eu não me engano, do Zack Snyder, de como construir esse universo ali. Só que foi muito a reboque da questão da Marvel, foi muito feito a toque de caixa, né? Tentando copiar um modelo já meio pronto, e atrás e correndo atrás do prejuízo, assim. Eu acho que, pra mim, o cenário é meio que a DC me parece que os filmes são muito na linha do que foi o primeiro Capitão América da Marvel ali, que foi um filme que eles precisavam fazer meio rápido para apresentar o Capitão América e poder lançar os Vingadores ali. E todos os filmes da DC, né, nesse período assim de tentar lançar esse universo esse universo no cinema, assim, essa questão de expandir todos os personagens, eu acho que foi tudo meio que na correria, assim, como se fossem vários filmes do Capitão América, assim, lançados um atrás do outro, só pra apresentar logo os personagens, largar, desenvolver a história, isso aqui, assim, nunca chegou na história que eles gostariam de ter contado, daí tu ficou esse emaranhado de grandes problemas, assim, de pequenas confusões. Não, até pode ser, mas na melhor das hipóteses vai ficar uma imagem do que poderia ter sido, porque não vai ser, sabe, os filmes que saíram posteriormente da DC, eles não têm relação entre eles. O Aquaman é um filme independente que tira sarro disso. O Shazam é um filme completamente independente. O novo Mulher Maravilha vai ser independente. Ele vai estar ali como... Ele é um filme novo... Ele é um novo filme velho que vai ter no catálogo da HBO Max. Sim, por isso que eu falei que é a questão de satisfazer o ego do diretor ali, né? Pra tentar provar que, olha, se tivesse saído da minha versão, teria sido assim, e segundo ele, teria sido bom, né? Seria um universo paralelo da Liga da Justiça, né? E porque a HBO provavelmente deve estar precisando de produções para poder lançar o serviço novo, né? Eu acho que é muito essa história. Acho que se nós estivéssemos numa vida normal, em que nada estivesse parado e tudo estivesse funcionando a 1000, eu não sei se isso teria recebido sinal verde. Sinceramente, não sei. Talvez
né, o lobby do Zack Snyder seja muito forte, mas não sei se isso teria viabilidade mesmo no streaming, se eles botariam grana, perderiam tempo, disponibilizariam a banda larga para largar esse negócio. E o problema disso é o exemplo, né? Agora já tem a possibilidade aí também de que tem uma versão do diretor de Esquadrão Suicida, né? Agora abriram a caixa de Pandora. Tem alguma, pra gente encerrar esse bloco aqui, tem algum filme que vocês pensam que na verdade tem muito mais a cara do estúdio do que do diretor e que poderia ter uma versão diferente? Eu já deixaria a minha aqui, mas não teria que ter toda uma refilmagem. A Ascensão Skywalker, o que se tem informação de que era o roteiro original, era muito melhor do que o que a gente viu. Mas nada daquilo ali foi filmado, então não é a questão da versão do diretor ou não. Só trabalho de corte na edição não daria um jeito. Mas enfim, o que vocês acham que poderia ter uma chance, assim, ao invés da Liga da Justiça e do Esquadrão Suicida? Tô tentando me lembrar aqui, mas agora de bate-pronto eu não tô... Essa questão do Star Wars, parece que a história mudava também, né? Só que isso aí nunca vai ver a luz do dia, né? Porque fazer isso na Disney ali, num produto final e acabado, é meio um pouco mais restrito, assim. Eu acho que a DC, nesse processo, assim, ela ganha... não só a DC, a Marvel também, mas a Marvel, como funciona, a gente não reclama tanto, assim. Mas é essa necessidade absurda de sempre ter um universo expandido da história, né? Tu não consegue fazer um filme acabado, né? Eu acho que talvez agora a DC tá começando a apostar nisso, né? Fez isso com Coringa, a Mulher Maravilha tá seguindo esse rumo, provavelmente o novo Batman também vai seguir essa mesma produção, assim, de filmes que talvez lancem as suas próprias franquias no cinema, mas não necessariamente precisam estar entrelaçados entre outros filmes, né? Tu precisa sempre contar uma mega história que vai culminar num grande filme com vários personagens ao mesmo tempo, né? Que é a coisa que a Marvel lançou e que parece que todo mundo tinha que seguir esse mesmo rumo. Até aquela versão da Universal Pictures, né? Dos monstros, se eu não me engano, ia ter um universo dos monstros. Esse era um que talvez pudesse ter uma outra versão mais interessante, né? Eles lançaram um Homem Invisível agora, um filme que eu não vi ainda, mas dizem que é bom, e que eram filmes que deveriam se encontrar num grande universo, né? Ia ter o Frankenstein, Drácula, Múmia, etc. E o filme da Múmia com Tom Cruise, aquele, se eu não me engano, acho que foi com Tom Cruise, foi tão ruim que eles abortaram a ideia ali no Nascedor, assim. Então, acho que todas essas grandes mega produções, assim, em que o marketing do produto é muito mais importante do que o produto em si, na maioria das vezes acaba afetando o resultado final, assim, com raras exceções, né? E a gente lembra talvez a primeira parte lá do Star Wars, a gente lembra a Marvel, agora nos cinemas, que acertou basicamente tudo que fez ao longo dos últimos anos, mas vai entrar numa nova fase agora com personagens não tão famosos, e daí é que a gente vai ver como é que a coisa vai funcionar. Mas esse é o grande pulo do gato, assim, é tentar transformar esses filmes em cinema mesmo, né? Transformar em bons filmes. Mais do que uma grande ideia, transformar em bons filmes, né? Não adianta ter uma ideia na cabeça e ter um produto não tão bom assim na tela. Em relação a esses universos expandidos e franquias, assim, a gente tem alguns exemplos que vieram até um pouco antes dessa coisa do universo cinematográfico da Marvel e da DC. Se a gente parar para pensar, o Márcio citou dos monstros, tem, sei lá, algumas franquias como os filmes do Godzilla. A gente poderia pegar também os próprios filmes do Transformers, que estão, não digo todos, mas alguns, a maioria pelo menos, estão conectados. Enfim, até outras obras, assim, se a gente for para um viés um pouco diferente, assim, e dizer que os filmes do Tarantino também estão conectados, por exemplo, os próprios filmes da Pixar, a galera já fez uma teoria mirabolante a respeito dessa conexão entre os filmes, assim, mas no mais é isso, assim. Eu acho que, como o Márcio falou, esses filmes isolados da DC, esse novo projeto, assim, tem dado certo e provavelmente eles vão seguir nessa linha. Pois é, vamos ver se isso vai se tornar uma tendência ou não, se o filme tem salvação ou não.
Só ano que vem saberemos quando sair o Liga da Justiça Snyder Cut. A gente encerra esse primeiro bloco por aqui. Chama Maureen Xavier também para a gente falar agora sobre os 10 anos do final de Lost. Então tá, bora falar de Lost. Previously on Lost. Em 23 de maio de 2010, portanto nesse último final de semana fez 10 anos, foi ao ar o último episódio de Lost. Eram 2 episódios, na verdade, juntos, The End, terminando ali um dos maiores fenômenos culturais, um dos maiores fenômenos da TV desses últimos tempos. E a gente vai falar aqui um pouquinho por que a série é tão importante, continua tendo uma importância muito grande até hoje, e por que foi o que foi nesse tempo todo. O último episódio de Lost teve 13 milhões de audiência nos Estados Unidos, o que na época até foi considerado baixo, porque ali pela segunda temporada ele chegou a bater em 20 milhões, vamos lembrar que é um seriado de TV aberta, né? Era da ABC, mas era muito mais que isso. Lost se tornou um fenômeno muito porque foi o primeiro seriado a se aproveitar da internet, ou que o público se aproveitou da internet para discutir. Lost era aquela coisa, acabar o episódio não significava necessariamente que ele tinha acabado, significava só o ponto de partida para as pessoas irem para a internet e começar a discutir todas as teorias possíveis e imagináveis. E por isso que eu, o Márcio e a Maureen vamos discutir agora. Vamos deixar as convidadas primeiro, né, Márcio? Maureen, o que fez Lost algo tão cativante? Nossa, essa é a pergunta. Eu acho que dá para listar uma série de fatores, né? Aproveitando a gravação do programa, eu revi alguns episódios bem chaves, assim, pelo menos, que me marcaram bastante. E o primeiro episódio, né? O primeiro episódio, ele também é em 2 partes. Ele tem vários elementos que fisgam. Ele era quase uma fórmula perfeita, né? Personagens que não se conheciam, que tu ia conhecendo eles, mas que eles estavam interligados de alguma maneira e eles iam, né, desenvolver as suas personalidades ao longo. E ele começa com uma adrenalina muito forte, assim, os 7 primeiros minutos, basicamente, do episódio, desde que o Jack abre o olho até ali que o avião termina, aquela parte do avião explode, ele é uma adrenalina só, assim, uma sucessão de coisas, e nos 2 primeiros episódios tu também tem uma leva de acontecimentos, mas também de pistas, de segredos, de suspense, e várias coisinhas que iam abrindo essa dúvida e esses questionamentos, que quem tá assistindo como telespectador ficava pensando, nossa, e agora? O que é isso? E tinha a possibilidade de discutir exatamente essas coisas. O que era isso? De onde é que veio? Qual era a teoria? Na internet. Então ele teve, com certeza, hoje a gente tem outros seriados que também ainda mantém esse tipo de comportamento, que migra, acaba o episódio, todo mundo vai pra internet para comentar, ou se não comenta durante o próprio episódio. Alguns do The Walking Dead foi assim, Game of Thrones foi muito assim também, tu não podia entrar no Twitter depois que acabasse o episódio se tu não tivesse visto, porque tem spoiler. E teve outra coisa que eu acho que é muito bacana, que são as formas da narrativa. Durante toda a série, ele nunca entregou nada pronto. Ele sempre te dava um pouquinho, mas te deixava com mais milhares de dúvidas. E daí eu digo que, pra mim, um dos episódios sensacionais é os 2 últimos da 3ª temporada, né? Quando... Agora vale spoiler, né? Tanto tempo depois, quando eles já estão fora da ilha e querem voltar, né? Num episódio todo cheio também de segredos. Então eu acho que tem esses elementos da estrutura narrativa e da estrutura do conteúdo que se fizeram muito importante. E tu, Márcio, o que tu achas? Pra mim, o fenômeno cultural do Lost, ele funcionou mais como um pontapé inicial, assim, para dar esse
esse boom de séries que surgiram depois, assim. Óbvio que a gente teve outras séries que fomentaram discussões ao longo do tempo. Eu me lembro de Twin Peaks lá no início dos anos 90, mas Twin Peaks era muito estranha, né? E prolongou demais o mistério da morte da Laura Palmer ali, e a segunda temporada foi muito ruim, então meio que isso se perdeu. Foi um tempo muito curto de buzz, assim. Mas eu acho que com Lost realmente começou essa coisa das séries se tornarem um fenômeno global, assim. Tinham outras séries muito segmentadas, tanto na HBO como em outros lugares, mas não dessa forma, assim, de se tornar uma coisa que as pessoas ansiavam a cada semana, assim. Era meio que ficava todo mundo ansioso, esperando para saber o que ia acontecer, qual é que ia ser o próximo episódio, discussões na internet, enfim. E isso eu acredito que meio que o streaming matou hoje, porque eles, com essa nova forma da Netflix, de te entregar todos os episódios meio que prontos, assim, né? Tu recebe todo, tu pode maratonar tudo num dia só, se tu quiser e tiver tempo e fôlego para isso, né? E isso meio que se perde, assim, que é uma coisa que a HBO ainda mantém, né? O Game of Thrones a gente viu isso, a Fox a gente viu no começo do Walking Dead, agora as pessoas meio que largaram, porque ela também se alongou demais, né? E acabou perdendo um pouco de sentido, mas com as novas plataformas agora, em que tu não tem mais essa questão de ter que ficar esperando, tu não tem tempo da discussão, isso meio que se perdeu, assim. Então, esse elemento da ansiedade, da discussão, da dúvida, tentando achar uma outra palavra que não seja buzz, mas enfim, essa questão de tu ficar discutindo com os teus pares, e era uma coisa que também todo mundo assistia ao mesmo tempo, né? Ou quem assistia baixando da internet, né? Quem não esperava passar na TV normal, né? Mas enfim, a maioria baixava e assistia os episódios, então, e quem assistia nos Estados Unidos também, todos assistiam na TV local ao mesmo tempo, e tinha toda essa discussão quase que com todo mundo discutindo a mesma coisa, os mesmos suspenses durante o mesmo período, e depois na outra semana a mesma coisa, isso morreu. Então eu acho que a importância cultural de Lost foi isso, assim, para dar essa arrancada na questão das séries, né, que hoje é quase onipresente, todo mundo vê série mais do que vê qualquer outra coisa, especialmente filmes, né? Eu acho que é um produto cultural que hoje superou em muito a demanda em vários outros elementos, assim, especialmente nesse momento que a gente vive agora, e eu acho que tudo começou ali, ele foi a sementinha que foi plantada e que acabou explodindo em várias outras variáveis ali, né? Com perdão da redundância. E prova disso foi a quantidade de o novo Lost que veio depois, né? Várias séries tentavam pegar isso de olha, agora a nova mania vai ser essa. Eu lembro daquela Flash Forward, que é de 2009. Ela começou, na real, no finalzinho do Lost. Ela começou em 2009 e também cheia de mistérios e tal, não emplacou. Fringe, de certa forma, Fringe tinha muito mais para ser o novo Arquivo X do que o novo Lost. Então, assim, surgiram várias outras que tentavam ir nessa mesma direção e não conseguiram. O que o Márcio falou ali, e a Mauri tinha falado, na verdade, antes, que eu acho que é algo a ser destacado, era a edição do programa. Por quê? Por que os últimos 2 episódios da terceira temporada, o Through the Looking Glass, os dois são Through the Looking Glass, eu acho. Eles foram tão importantes na história e foi aquele momento de... Eles falavam, né, que é a cobra na caixa do correio, né, alguma coisa assim, do tipo, era uma surpresa e tanto. Porque a edição do Lost nas 3 primeiras temporadas, ela sempre foi em 2 frentes. Tudo que acontecia na ilha era o presente, e aí eles usavam muito o recurso do flashback. Para cada episódio, basicamente, era centrado no personagem. Então, digamos assim, o episódio era centrado no Locke. O Locke tava caminhando para cima e para baixo na ilha lá, fazendo várias aventuras. E aí o flashback dele, que também foi um momento bem surpreendente, no final do episódio, nessa parte do flashback, mostrava que ele era um cadeirante. E aí ficava um mistério. Como é que o cara é cadeirante e caminha, né? Então, as 3 primeiras temporadas foram isso. Os 2 últimos episódios da terceira temporada, eles foram tão chocantes por causa disso. A gente viu eles todos na mesma lógica, achando que era um flashback do que tinha acontecido ali, no caso com o Jack, né? Até que no final aparece a Kate e a gente dá uma explodida na cabeça, até que tu percebe assim,
caramba, eles saíram da ilha. E aí tu vê que a partir dali, na 4ª temporada, eles usaram os flash forwards, que daí o presente da ilha continuava, só que a outra parte do programa, ela se passava no futuro. E aí na última temporada, o recurso foi os flash sideways, que era uma vida para uma narrativa paralela, que depois se mostrou que na verdade aquilo ali era, vamos lá, o limbo, que é outra discussão que até hoje eu vejo e eu não entendo, que as pessoas dizerem, ao longo do programa eu entendo, que era muita gente tentava adivinhar o que seria o final e a tese era, todos eles estão mortos. Na última temporada, nessa realidade paralela, todos eles estão mortos. A série acaba com todos eles mortos. Mas tudo que aconteceu ao longo da série, eles estavam vivos. Tudo que aconteceu na ilha, aconteceu. É só os flash sideways que são uma espécie de limbo. Então, acho que assim, a estrutura narrativa também foi uma contribuição importante, assim, em termos de legado do Lost, né? Então, vamos por partes. Eu acho que sim, eu fiz uma pesquisa e apareceram assim cerca de umas 15 séries que tentaram emplacar esse novo Lost. Todas elas não tiveram muito sucesso. Tem uma que eu acho que ela ainda não terminou, mas ela tá perto do fim, que é a Manifest, que também é um voo que desaparece e volta e aparece de novo 5 anos depois. Os passageiros não sofreram nenhuma mudança, enfim. Mas acho que ninguém conseguiu voltar a essa batida de narrativas, personagens. Eu acho que a questão dos personagens ela é muito importante, porque revendo tu consegue ver que eles tentam num primeiro momento fazer uma construção de o bonzinho, o vilão, o herói, que na verdade não é bem aquilo. Eles são cheios deles, eles também são cheios de segredos, que torna ainda mais interessante. E daí tu tem a ilha e o seu complexo todo de segredos, muitos que não foram revelados, alguns a gente conseguiu entender, né, como o urso polar, ou como a própria questão da cura, como tu falou do Loki. Enfim, tem essa questão eu acho que a narrativa ela é muito importante, os personagens são muito importantes, mas eu queria só fazer um comentário, porque a 3ª temporada, e ela tem esse grande impacto, ela aconteceu ali no meio das discussões envolvendo vazamentos, né? Naquela época, o pessoal mais novo não vai saber o que é, era um pouco do que o Márcio disse, a gente ficava na expectativa de que o material, o vídeo fosse baixado com as legendas para poder ver dentro do possível mais rápido possível com a transmissão original nos Estados Unidos. E os canais eram muitos blogs que tinham na época, né? Sites com teorias, com milhares de teorias, muitos deles ainda estão ativos para minha surpresa. E nessa época era tanta expectativa em torno disso que começaram a vazar vários roteiros. E eu cheguei a ler o roteiro do 3º episódio e eu confesso que eu li e achei, nossa, mas isso aqui é muito insano, não pode ser. E daí quando eu comecei a assistir o episódio eu pensei, gente, eles fizeram aquilo. Exatamente essa coisa do futuro, essa coisa de bagunçar toda a linha do tempo, bagunçar toda a narrativa e te fazer ficar mais intrigada, assim. E, enfim, acho que são esses elementos. E eu acho que, assim, quem não assistiu, ou mesmo quem quiser assistir, achei muito interessante que não... Eu pensei que já estava em todas as plataformas. Não estava nas plataformas. Na verdade, eu encontrei a temporada aberta, assim, de graça, no Now, da NET. E ainda vale assistir, assim, porque tem muitas coisas que tu revendo, ainda mais depois de tanto tempo, elas podem fazer um pouco mais de sentido também. E daí, linkando um pouco as duas coisas que o Carlos e a Maureen falaram, assim, eu acho que a importância de Lost foi muito mais pro período em que ela esteve no ar do que posteriormente, assim, embora ela tenha deixado um legado de construção narrativa, né, e eu posso até citar o exemplo das questões que o Damien Lindelof
que é um dos escritores do Lost, que depois utilizou alguns desses elementos em séries posteriores. Eu acho que Lost acabou meio que parando no tempo, e eu não sei, eu não vejo grandes discussões e de pessoas que não são em momentos chaves, assim, né, que nem agora que está completando 10 anos e daí a gente para e revê algumas coisas, mas tipo, ninguém retoma a série. Eu acho que em um dos casos é porque ela acabou de forma tão polêmica com a questão dos flash sideways ali que o Carlos falou, e que pra mim acabou de uma forma um pouco decepcionante. Outras pessoas gostaram mais, outras ficaram meio em cima do muro, assim, pela questão de também ter muitos mistérios e alguns deles não terem sido resolvidos. Ela colocou vários elementos ao longo dos anos em que esteve no ar, e muitos deles foram se perdendo, né, e acabou criando também muitas confusões em muitos desses elementos que foram sendo adicionados ao longo do período. Então, até agora se discute um pouco também. Eu tava lendo uma matéria há pouco tempo que os caras estão levantando a possibilidade de fazer um reboot do Lost, retomar, não fazer uma nova história, mas regravar a mesma história, talvez, para trazer de novo a série para um novo público, talvez, né? Então, não sei o quão válido é isso, mas eu acho que é um pouco isso, assim. Ela é uma série que funcionou mais com essa questão de né, montar um template, né, do que poderia ser aproveitado futuramente, dar o caminho, né, de como as empresas de produção de conteúdo dos estúdios conseguiriam trabalhar esses elementos, apontar um mercado, do que propriamente como uma série que tu possa elencar em termos de qualidade, assim, especialmente depois da 4ª, 5ª temporada, assim, como um conteúdo uniforme. Não, a Lost do começo ao fim foi uma grande série, como a gente pode falar sobre Breaking Bad, como Sopranos, como The Wire, né? Eu acho que Game of Thrones também entra nesse mesmo panteão de Lost, assim, que começou bem, muita gente se empolgou, assistiu, mas depois no final a coisa meio que se perde, assim, né? Então ela sofre um pouco desses elementos, assim, que a desgastaram ao longo do tempo. Aí vamos começar a entrar em alguns dos problemas da série, por assim dizer. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu continuo gostando muito da série. Acho que na soma de todos os fatores, o saldo é amplamente positivo, mas obviamente tem problemas. Alguns eu acho que estão relacionados com a época. Isso eu estava conversando com o Márcio outro dia. Ainda era o padrão fazer séries longas, temporadas longas, né? As primeiras temporadas do Lost eram 23, 24 episódios. E eu acho que Lost se perdeu na terceira. Acho que o final da terceira temporada é uma das melhores coisas de toda a série, mas a terceira temporada em si é muito enrolação, é muita encheção de linguiça, e nada prova tanto isso quanto aquele arco do Rodrigo Santoro, que entrou do nada, saiu do nada, levou a lugar nenhum, e a série continuou ali. Aquilo ali foi a prova de uma encheção de linguiça, e acho que ali foram criados alguns problemas. Claro que já vinha antes da primeira e da segunda, mas acho que na terceira ficou evidente que foi... A série não sabia muito o que fazer, e ela não... Como acho que ela não tinha perspectiva de finalizar, até porque ela estava com uma audiência monstruosa, eles foram botando mais e mais perguntas, e mais mistérios, e mais mistérios. E à medida nada era respondido, e mais mistérios vinham. E ali, lá pelas tantas, ficou evidente do tipo assim, esses caras não sabem para onde eles estão indo. Esses caras estão chutando tudo e eles não sabem para onde estão indo. É curioso que, assim como a Maureen falou, que viu reviu alguns episódios, eu fiz o mesmo, assim, eu revi o piloto, revi o final, revi os dois últimos da terceira, e também eu gosto muito daquele The Constant, que é o do Desmond, revi também, e eu tava vendo, porque eu tenho a caixa do DVD, eu tava vendo alguns extras da última temporada, e eles falam das filmagens, de se despedir da série e tudo mais, e o Jorge Garcia, que era o ator que faz o Hurley, ele tá falando ali que lá pelas tantas, onde eles estão nas cavernas, onde tem lá o Adão e Eva, que depois se veria que é a mãe, que não era a mãe do Jacob, e o Homem de Preto. E ele dizendo assim, tiveram que montar tudo de novo aqui. E ele fala, mas ele fala de boa, assim, acho que eles não sabiam que a gente ia usar isso de novo. E é um pouco isso, sabe? Acho que foram sendo colocados alguns elementos que não se sabia para onde ia. Foi se construindo uma mitologia sem saber onde terminar.
Acho que a maioria das respostas foi dada. Acho que as perguntas que realmente interessavam foram dadas. Capacidade de cura da ilha, quem era o monstro de fumaça, quem era o Jacob, quais eram as motivações, sabe? Isso tudo se explicou. O próprio urso polar se explicou. Por que o avião caiu, por que tinha que digitar os números. Tudo isso acho que foi explicado. Agora, tem algumas coisas que não foram explicadas e tem algumas coisas que eu acho que não foram explicadas e não faz sentido explicarem, porque também não tem que estar tudo masticadinho, que é a história assim do por que os números são aqueles números? Cara, porque são, sabe? Tem uma cena num dos últimos episódios, que é onde se explica a origem do Homem de Preto, em que a mãe verdadeira dele se encontra lá com a outra personagem, que vai ser a mãe adotiva, né? Porque ela mata a mãe verdadeira. E aí ela pergunta assim, como é que tu tá aqui? Ela diz, eu cheguei que nem tu, como um acidente. E a tua mãe? A mesma coisa. E ela vai fazer uma terceira pergunta e a personagem já responde dizendo assim, toda pergunta vai levar a mais outra pergunta. Isso era um recado para a personagem, e isso era um recado para o público também, do tipo assim, todas as perguntas que nós respondermos, vai ter uma outra pergunta. Como é que eles chegaram aqui? Chegaram assim. Mas então quem é que chegou antes? Mas como é que eles foram? Sabe, não tinha como responder tudo. A série ficou um pouco refém do próprio hype e dos seus próprios mistérios. Além disso, eu acho que se ela fosse feita nos moldes de hoje, com temporadas de 12, 13 episódios, acho que estaria perto da perfeição, justamente porque não teria tempo para encher tanta linguiça. Acredito que sim. Acredito que se ela fosse uma série com uma quantidade de episódios menor, teria sido mais enxuto e mais coesa, né? Se não fosse uma série de TV aberta, fosse uma série de TV a cabo ou uma série de uma plataforma de streaming, ela teria sido um pouco mais controlada e não teria deixado tantas portas abertas e tantas narrativas em aberto, assim. Acredito que a questão de tu não saber para onde vai quando tu começa, isso eu acho que é meio natural, né? Eu acho que eu até comentei isso num dos episódios nossos antigos, acho que o Carlos estava de férias até, foi que a gente estava falando para onde é que ia o universo da Marvel, e foi uma entrevista até que eu vi do próprio Lindelof, que ele dizia que acontecia isso. Eu não me lembro qual das séries que ele citou o exemplo, talvez tenha sido Lost, ou não me lembro qual era a outra, em que ele dizia exatamente isso, tipo, quando tu começa, tu realmente não sabe até para onde a história vai te levar. Ela pode te levar para um lado, pode te levar para outro, e tu vai construindo o processo. Talvez tu tenha uma ideia inicial, de desfecho, mas tu não tem uma ideia, especialmente de um projeto que leva tanto tempo, que nem Lost levou, há vários anos, assim, tu não tem uma ideia alinhada de tudo que vai acontecer ao longo de todo esse período. Tu vai acrescentando elementos, até porque tu vai vendo a resposta do público, né? Tu vai vendo o que as pessoas gostam, quais personagens as pessoas se identificam mais, aí tu vai dando mais tempo de tela para um personagem, menos tempo para outro, tu mata outro, tu vê qual é o impacto que isso reage, né? E eu acho que foi um pouco aí que o Walking Dead se perdeu também, para citar uma outra série. Então isso é um processo meio natural, assim, que as coisas vão acontecendo e os próprios atores e diretores e os próprios estúdios vão aprendendo com isso e levando isso para séries futuras, assim. E como eu tinha comentado antes a questão do Lindelof, o Carlos citou A Constante, que é um dos episódios acho que é da 4ª temporada, se eu não me engano, é o 5º episódio, foi o episódio que eu revi, que é um episódio que eu também gosto bastante, assim, que é o que o Desmond fica variando entre 1996 e o tempo atual deles, que é 2004, né? Ele é uma descarga lá e ele acaba viajando no tempo entre esses dois tempos e precisa de uma constante para voltar ao normal e não ter um aneurisma cerebral, e a Constante, no caso, seria a namorada dele, a Penny. E esse foi um episódio que é considerado um dos melhores episódios da história, não só de Lost, mas das séries de todos os tempos. Teve uma lista, não lembro de qual revista que apontou isso, e o próprio Lindelof acabou usando esse mesmo elemento da Constante nas suas 2 outras séries, tanto no Leftovers, eu acho que é um episódio da 3ª temporada, se eu não me engano, que é o penúltimo, o antepenúltimo, que é o homem mais poderoso do mundo, seu irmão gêmeo, e acabou usando também no Watchmen, que é o episódio em que entra o Dr. Manhattan, que é a um deus entra num bar, né? Em que ele usa para explicar como o Dr. Manhattan experiencia o tempo, assim, que ele experiencia o tempo da mesma forma, o passado, o presente e o futuro para ele é tudo a mesma coisa. Então, acaba usando o mesmo elemento em todas as séries. Então, acho que isso é uma questão de aprendizado, assim, né? Eles vão aprendendo com o tempo, assim como a gente vai aprendendo a absorver essas informações que as séries vão trazendo, que o Lost trouxe de uma forma inovadora lá em
2000 e picos, quando estreou. E, enfim, acho que é isso. Tem uma outra coisa aí que o Márcio falou que eu achei interessante, que é de como tu ia testando o tempo de tela, isso e aquilo. Isso me remeteu a outra coisa, que a gente fala muito no Game of Thrones, mas Lost começou a fazer isso lá em 2010 já, que é matar protagonista. Jack, a Kate, o Sawyer, o Hurley, eles foram até o fim, mas teve muita gente importante que ficou pelo caminho, assim. Se a gente for ver, assim, quem é o protagonista do Lost, talvez seja o Jack. Mas os coadjuvantes eram muito pau a pau. Tem vários dos coadjuvantes que eram muito pau a pau em termos de protagonismo. Sawyer não era um protagonista, mas era um coadjuvante tão importante quase quanto, sabe? O casal de coreanos, o Hurley, o próprio Locke, sabe? Charlie. Então, assim, Charlie morreu. Os coreanos morreram, Locke morreu, aí depois voltou, depois morreu de novo, Said morreu, sabe? E muitos desses, assim, o Charlie morreu na 3ª temporada. Então, os irmãos lá, a Shannon e o Boomer, não lembro, não, Boomer era o cachorro, né? Agora já me esqueci. Então, assim, muitos personagens importantes, eles morreram mesmo no começo da temporada, assim, no começo da série como um todo, né? Então, isso eu achava corajoso e legal a partir do momento em que tu botava uma dúvida no público do tipo assim, ninguém tá salvo aqui. Então, isso Game of Thrones acho que aprimorou, mas Lost já fazia isso lá atrás. Acho que tem algumas coisas aí que dá pra citar e que eu concordo com vocês dois. Eu acho que, assim, pra pegar agora a última parte, essa questão dos coadjuvantes, eu acho que essa é uma qualidade da série, de que ela tem bons personagens e bons atores, assim, nos seus personagens. E bons coadjuvantes sustentam bons protagonistas. Porque tu tinha, por exemplo, o Jack como o protagonista principal, como o herói, só que tu só tinha isso porque tu tinha o antagonista muito bom. E o Sawyer, inclusive, é um daqueles personagens que foi evoluindo. Tu falava da questão do cachorro, é o Vincent, que, por sinal, conseguiu o seu espaço também na série, né? Então, eu acho que tem essa coisa que a série trouxe de personagens cativantes e de como eles foram sendo construídos. E daí eu concordo com o Márcio nessa questão de jogar personagens pra te ver o que funciona. No caso, por exemplo, do Rodrigo Santoro, que aparece com uma outra personagem, não deu certo, não vingou, até porque tu já vinha de uma leva em que os personagens, boa parte do elenco principal, ele estava naquele episódio primeiro, né? E ele segue durante um tempo, por exemplo. O próprio Charlie morre no final da 3ª temporada, né? Tem alguns outros que morrem um pouco antes, mas tu tinha já personagens que, de uma certa maneira, eles já eram cativos. Tu já conhecia ele, tu ia conhecendo um pouco das histórias dele. Então, de repente, tu jogar um monte de personagens aleatórios não fez muito sentido e pro público também não. Eu concordo que eu acho que, assim, se a série tivesse menos episódios, já um pouco no padrão de hoje, aqueles 12 ali, estaria bom. Por quê? Porque eu acho que esse desgaste da série longas, todas as séries que a gente pode dizer que são muito longas, que tem muito tempo, e daí, por exemplo, eu cito algumas que eu gosto de Grey's Anatomy, a Supernatural, que tem 15 temporadas, 16 temporadas, tu tem buracos, entendeu? Tu tem a série de 24 episódios, em média, né, em que tu sabe onde é que estão os episódios de referência, né, que são os primeiros, que é ali o 12º, que é quando tem a pausa, o Natal nos Estados Unidos, que é quando dá aquele gancho pra volta, e depois o final, né? Ali no meio tu tem um monte de coisas que às vezes são aleatórias e que enfraquecem muito, ainda mais uma série que tinha essa expectativa de todo o episódio você querer ver. E eu acho que ela também foi a primeira, e acho que talvez essa seja um dos pontos de que a série acabou falhando, e talvez tentar jogar muitos segredos e tentar querer ampliar esse grupo que ficava ali discutindo, ansioso e debatendo, assim como o final,
final, essa polêmica do final, ela se dá por causa disso. Ela se dá porque todo mundo estava manifestando publicamente o que achava, né, a sua posição crítica ou não, e daí não foi o que eu queria, não digo eu, mas eu digo de boa parte do público, então não me serve, né, o que eu acho que infelizmente desmerece. Acho que é uma série que quem não viu e tem interesse, tem paciência, realmente as 3 primeiras são muito boas, mas eu confesso que eu fico muito com o pé atrás nessa tentativa de refazer, regravar. Eu particularmente eu não gosto, todas as minhas experiências são ruins. O próprio Arquivo X tentou voltar, ou tu vê esses filmes consagrados da década de 70 que voltam refilmados e não são bacanas, enfim. E só para não parecer que eu também só apontei alguns problemas da série, né, que a gente estava discutindo, eu acho que até questão, para falar um pouco da experiência pessoal, eu me lembro muito bem, assim, do primeiro episódio que eu assisti, não me lembro onde, não me lembro se foi na TV a cabo, se foi na TV aberta ou se foi em episódios conseguidos de forma aleatória, assim, na internet, mas eu me lembro muito bem das questões de suspense ali, quando surgiu o Monstro da Fumaça, eu acho que no final do primeiro episódio, eu não revi, então não tenho bem certeza, mas isso é uma coisa que tem claro na minha mente, assim, que é uma das coisas do último episódio, e vai tudo... todas aquelas coisas que ao longo da série foram se acumulando, a descoberta da escotilha, e daí depois acende a luz da escotilha, tu pensava, poxa, tem alguém ali dentro, né? Aqueles barulhos que apareciam no meio da floresta, assim, tudo aquilo ali era muito impactante, assim, na época, assim. Então, para quem acompanhou naquele momento, no momento em que a série foi produzida, o choque, o impacto era muito forte, assim. É por isso que eu acho que a série hoje, quem revê ela, seja num on demand ou numa plataforma de streaming, esse impacto ele meio que se perde, assim. Não, mesmo que a pessoa fuja dos spoilers, não ouça esse programa e não leia sobre a série e resolva aleatoriamente começar a assistir, assim, não tem o mesmo impacto, assim. Ela é uma série uma série inerente ao seu próprio tempo, assim, né? Pegando até o exemplo da Constante, assim. Ela é uma série que ela é do seu tempo, assim. Ela teve um impacto cultural para quem assistiu na época, quem viu, conseguiu desfrutar de todos esses elementos ali que ela trazia, de todas essas teorias de conspiração que todo mundo gosta, que hoje é um dos nossos grandes problemas, né? Mas na época era tudo muito ingênuo e infantil e até brincalhão, né? Hoje a gente sabe que o problema que isso pode causar, mas na época a gente não tinha, a gente ainda tinha essa inocência, assim. E essa série trouxe muito isso, né? E isso impactava de uma forma geral quase que todo mundo, assim, né? Então, tem esse aspecto do Lost que eu acho que é o aspecto que fica, assim, é esse impacto inicial que ela trouxe, o quanto ela nos afetou e o quanto ela nos deixava, não vou dizer maravilhado, porque daí é um pouco forte demais, mas nos deixava surpresos a cada elemento que ela trazia, um urso polar que surgia, né, os outros, o vídeo do Dharma, sabe, cada elemento novo, como é que os caras vão desdobrar isso, de onde é que surgiu esse negócio, pra onde é que isso vai, além de tu discutir teorias com os outros, tu criava suas próprias teorias, né? Então era todo esse manancial de coisas, assim, que tornava ela uma série atraente, assim. Acho que mais do que a conclusão, mais do que as questões narrativas que ela acabou deixando, mais do que o final polêmico, né? Eu acho que é esse elemento de surpresa, assim, de mistério que ela trouxe naquele período específico ali do início dos anos 2000, que eu acho que foi o grande legado, assim, que é o que importa, que realmente nos impactou tanto, assim, pelo menos quem conseguiu acompanhar Lost no momento em que ela foi ao ar. E eu fui ver aqui, só pra gente encerrar, porque a gente tá se alongando, quando o assunto é bom a gente se alonga demais. 10 anos depois, muito pouca gente decolou do Lost, né? A grosso modo, eu acho que a gente só pode dizer que teve mais sucesso mesmo na carreira a Evangeline Lilly, que é a Kate no seriado, que participou ali da nova trilogia do Senhor dos Anéis, lá do Hobbit, mas que principalmente ela é a Vespa, né? No Homem-Formiga e na Vespa. Ela tem um personagem importante nesse universo da Marvel, porque de resto, nem Jorge Garcia até tentou emplacar uns 2, 3 seriadinhos. O Josh Holloway,
que é o Sawyer, teve aquele seriado Colony, mas nada foi muito adiante. O Terry O'Quinn, que é o Locke, também emplacou alguns seriadinhos, mas nada... Tentou emplacar, na verdade, né? O próprio Matthew Fox, que é o protagonista, o Jack, não foi lá muito adiante também. Então acho que, na verdade, quem mais deu certo foram os criadores. O J.J. Abrams, ele tá como criador e a participação dele é menor, né? Mas enfim, J.J. Abrams todo mundo conhece, dirigiu Star Wars e tudo mais aí. Agora, o Damon Lindelof e o Carlton Cuse, acho que esses deram mais certo ainda, né? O Lindelof é o cara que fez Leftovers e o Watchmen. O Carlton Cuse é o cara que fez depois o Bates Motel, que é uma série bem criticada por aí, no bom sentido, tem boas críticas, e mais recentemente fez o Jack Ryan, que é com o Jim Halpert do The Office, que não é tão bem criticado assim, mas que fez lá seu sucesso. Buenas, a gente já se alongou demais, fica nossas saudades aqui pelos 10 anos do final do Lost. Quero agradecer a participação na Maureen. Vamos agora falar de Michael Jordan, de Arremesso Final. What time is it? Big time. My mentality was to go out and win at any cost. Então tá, agora nesse último bloco a gente vai falar de um dos maiores atletas de todos os tempos. A gente tá falando de Michael Jordan, maior jogador de basquete de todos os tempos. A gente até vai discutir isso, mas acho que é a opinião unânime aqui entre nós. Por que Michael Jordan? Dia 20 de abril estreou na Netflix The Last Dance, que aqui no Brasil ficou Arremesso Final. É uma série, uma parceria da ESPN com a Netflix, uma série de 10 episódios. Eles foram lançando 2 a cada semana. Essa última semana foram os últimos 2. E assim, resumidamente, é a melhor coisa produzida em 2020. Ela trata sobre o último título do Chicago Bulls de 98, quando o time foi hexacampeão, mas ela é na verdade uma biografia do Michael Jordan, né? Ela fala muito mais do que isso, porque ela vai e vem, ela usa, a gente falou antes aqui de Lost, né? Ela usa muito esse recurso do flashback, ela mistura muito passado e presente no presente da série ali, né? Nosso convidado, Henrique Massaro, o que tu achou dessa série também, cara? O Henrique é de outra geração, né? O Henrique, tu não viu aquele Chicago jogar na época, né? Pra quem não acompanhou tão de perto, eu e o Márcio, a gente já não cozinha na primeira fervura, pra quem não acompanhou de perto, assim, qual é a impressão que fica ao final desses 10 episódios? Bom, Carlos, a primeira impressão que fica é a minha eterna inveja por quem realmente viveu os anos 90, né? Como tu e o Márcio viveram. Eu nasci em 92, me considero um cara com uma boa memória, eu lembro de algumas coisas dos anos 90, né? Mas obviamente é tudo meio como se fossem flashes, assim, eu não tenho, né, lembranças muito concretas e de acompanhar jogos do Chicago Bulls, por exemplo, muito menos. Eu acho uma década muito legal em vários aspectos, principalmente na questão do esporte, porque eu tenho para mim como sendo a primeira década em que o esporte se tornou uma coisa inquestionavelmente ligada a trabalho, dedicação, treinamento, dieta, né? Manter um nível profissional parou de ser algo separado dessas coisas, né? Então eu acho muito legal nesse sentido e ao mesmo tempo foi talvez a última década em que a gente realmente via algumas pérolas do esporte, né? Coletivas, entrevistas, declarações de atletas muito interessantes e espontâneas, coisa que a gente parou de ver nos anos que vieram depois. Isso não é só no basquete, mas no futebol, né? Tem tanta pérola do Campeonato Brasileiro daquela época. Eu acho que os anos 90 são muito legais nesse sentido. Essa foi a minha primeira impressão e depois eu posso dizer que assim, pra mim se concretizou, né? Se eu tinha alguma dúvida de que o Michael Jordan foi o maior atleta, não sei se o maior atleta de todos os tempos, né? A gente pode depois entrar nisso, porque tem outros tantos nomes em outros esportes, mas se eu tinha alguma dúvida de que o Michael Jordan tinha sido o maior jogador de basquete da história, essa dúvida caiu por terra totalmente, né? Porque voltando às minhas lembranças, eu lembro muito do que eu lembro dos anos 90, isso eu lembrava, por exemplo, do Space Jam, fez parte da minha infância, né, esse filme, eu tinha boneco do Michael Jordan, eu tinha jogo de videogame que tinha o Michael Jordan, e via alguma coisa na televisão de reportagem e tal, eu tinha isso muito vívido e tinha isso muito vivo, né, pra mim, e alguns flashes, assim, mas essa série foi muito legal, porque ela não só mostrou lances de jogos, o que é muito interessante, mas se fosse só isso, poderia, para quem
para quem estava acompanhando, né, e não viu o Michael Jordan na época, poderia parecer uma retratação meio saudosa do Michael Jordan, como a gente já teve tantos exemplos, né? Vamos lembrar da seleção de 82, que foi uma grande seleção, mas todo mundo que sempre que fala dessa seleção é mostrando os melhores lances, né, falando de uma forma muito saudosista. E essa série, apesar de ter, né, esse ingrediente de nostalgia, ela nos deu imagens inéditas, que, né, ninguém nunca tinha visto essas imagens que foram registradas lá dentro do Chicago Bulls, dentro do melhor time da história. Então, poder ver de perto o Michael Jordan, a competitividade dele, que obviamente vai ser uma coisa que a gente vai falar muito ao longo desse programa, para mim foi muito interessante, principalmente, óbvio, nesse momento em que a gente está sedento por esporte, né, por produtos culturais nesse sentido. A gente até daqui a pouco vai falar um pouco mais a fundo sobre essa questão do documentário em si, né, do aspecto de como foram ricas as filmagens. Antes eu queria que o Márcio também falasse um pouco dessa questão do Jordan. Tem o seriado, ele entrevista dezenas de pessoas, entre as quais algumas que não estão diretamente ligadas ao esporte, entre as quais o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama. E o Obama é um dos que fala ali da importância do Jordan não só pro esporte, mas ele levou o nome dos Estados Unidos de uma tal forma. A gente nem fala na NBA ali, porque os dados da NBA são muito claros. Ela passava em, 80 países, e a partir daquele momento de explosão ali, principalmente do Dream Team, né, nas Olimpíadas de 92, ela teve um avanço, passou para muito mais países e teve uma nova dimensão. Mas o aspecto cultural também, né? O Jordan virou como a propaganda dizia, né, que era Be Like Mike, né, Márcio? Queria que tu falasse um pouco sobre esse aspecto, assim, da importância do Jordan para além das quadras também. O Obama, que pela primeira vez que ele aparece no documentário, aparece como um antigo morador de Chicago, né? Não como ex-presidente dos Estados Unidos. E até isso gerou uma polêmica lá. Em algum momento acharam que era um desrespeito à pessoa do Obama e tal. O diretor teve que vir a público e dizer que não, que foi uma brincadeira e tal, mas que eles não iam repetir a brincadeira porque depois ia perder a graça. Até que nas outras vezes que ele apareceu, ele aparece como ex-presidente dos Estados Unidos e tal. Mas assim, o Jordan foi um ícone cultural, assim, e embora eu acho que o documentário não aborde tanto essa questão cultural, aborda sim a questão da proliferação da NBA e do fenômeno que o basquete norte-americano se tornou antes e pós-Jordan, né? Era uma coisa muito mais localizada até os anos 80, era um fenômeno mais norte-americano mesmo, que tinha alguma penetração fora dali, mas não era, especialmente com Globetrotters, essas coisas, né? Mas não era uma coisa tão global. E depois dos anos 90, com a questão do Jordan e até com a questão da expansão tecnológica, que permitiu a transmissão dos jogos via canal a cabo e tal, e depois com a internet, isso se tornou muito mais fácil pra gente poder acompanhar. Antigamente, nos anos 90, tu só tinha ESPN que passava alguns jogos, às vezes passava, acho que na Band alguma coisa, assim, mas era difícil de tu conseguir acompanhar, não é que nem hoje, que tu pode assinar o NBA League Pass e tu vê todos os jogos, né? Então e eu acho que o Jordan foi o principal responsável por isso, mas eu acho que o documentário em alguns pontos, especialmente nessa questão cultural, o Jordan, eu tava ouvindo um podcast ontem, eu acho, e o pessoal tava tocando nesse assunto, assim, o Jordan é um cara que, embora ele tenha representado nos anos 90 uma questão de disseminação do basquete, ele representa muito mais o espírito dos anos 80 dos Estados Unidos, da era Reagan ali, de capitalismo selvagem, competitivo, e a gente vê isso ao longo do documentário, de como ele se portava, de que tudo ele usava como uma forma de tentar se motivar, né, se automotivar, bastava alguém olhar torto pra ele, que ele já encarava aquilo ali como desafio e uma forma de elevar o seu jogo e tentar, não, agora eu vou te mostrar o que é, por que tu me olhou feio, etc. Né? Então ele representava muito mais esse capitalismo norte-americano dos anos 80, da era Reagan, do que propriamente o espírito dos anos 90, especialmente que veio com grunge ali, aquela coisa vazio existencial meio Kurt Cobain, assim, aquela coisa meio largada, assim, né? Então acho que tem um pouco essa dicotomia. Ele era um cara dos anos 80, com uma mentalidade ainda dos anos 80, mas que ajudou a expandir a NBA dos anos 90, assim. Então tem esses dois modelos, assim, dentro da mesma personalidade, assim. Esse aspecto eu acho que é
Pra mim, o grande... O que faz o documentário ser mais do que muito bom, o que faz ele ser, assim, de verdade, a melhor coisa que eu vi esse ano é essa abordagem que eles dão, assim. Ele é um documentário sobre o título de 98 do Bulls, mas ele é, como eu já tinha comentado antes, basicamente um documentário sobre o Michael Jordan. Mesmo nos episódios que são centrados em outros jogadores, como o Pippen, como o Dennis Rodman, como o técnico Phil Jackson, todos eles estão ali meio que na relação deles com o Jordan. Como o Chicago era um bom time, mas precisou da chegada do Pippen para fazer parceria com o Jordan. Como o Jordan avalizou a chegada do Dennis Rodman. Como a relação do Jordan era com o técnico anterior e como é que foi a transição pro Phil Jackson. Tudo isso tá bem abordado. Então, assim, é uma biografia do Jordan. É um documentário sobre o Jordan. E o que me chamou a atenção positivamente o Jordan é o cara que liberou, ele deu a liberação para ser feito isso, e o documentário não alivia pro Jordan. Isso eu acho legal, assim. Por mais que depois tenham jogadores que tenham dito, não é bem assim. Um dos jogadores do Bulls, o Horace Grant, ele comenta, tô gravando na sacada aqui do Correio do Povo, tá? Nós estamos em esquema, os guris estão em casa, eu tô gravando aqui, então vai ter movimento de carro nesse bloco aqui. O Horace Grant, ele comenta que olha, não era bem assim. O Jordan era tem muitos debates agora, depois de publicado, depois de ter ido ao ar o documentário, que tratam o Jordan como um colega tóxico. E acho que isso fica evidente ao longo do seriado, assim. O Jordan é um cara fora de série, foi um cara fora de série, mas era um cara tóxico. Era um cara que exigia demais dos seus colegas ali, coisas que não tinha como exigir, e não exigia da forma mais sutil, sabe? E às vezes ia sair na mão, tinha outros jogadores ali que é evidente que ele faz bullying com os caras, e um dos caras diz até de uma forma carinhosa, que o cara diz assim, olha, ele exigia coisas que ele consegue fazer, mas que a gente não consegue. Isso o Jordan mesmo fala assim, eu cobrava muito mesmo, mas eu não cobrava nada que eu não pudesse fazer. Sim, só que o Jordan é um cara de outro planeta, os outros caras não eram. Então esse aspecto eu acho interessante do documentário, como eles não aliviaram e como eles destacaram essa competitividade do Jordan, que ela é doentia, vamos combinar, ela não é uma competitividade num nível saudável. Eu até brinquei outro dia falando com os guris que geralmente terapia ajuda. No caso do Michael Jordan, a terapia ia estragar ele, porque ia deixar, ele ia curar, ele ia dar um jeito de pensar por que ele é um cara tão competitivo, e ele não ia ficar com o fio tão esticado. Porque assim, o episódio de 93 que eles mostram ali, que era contra o Washington Wizards, e aí um outro jogador, o LeBradford Smith, é o cara que se destacou no jogo, e aí após a partida o Jordan diz, o cara me cumprimentou ali, sabe, em tom meio jocoso, e assim, ele sempre achava um motivo pra se morder e no outro jogo acabar com o cara. E ele foi lá e acabou com o cara no outro jogo. E depois ele disse que o cara não falou nada. E ele não foi nem algo que ele foi a público dizer, ele disse ali nas internas pros jornalistas. Então assim, não é que ele pegava qualquer motivo para criar uma rivalidade, ele criava rivalidades na cabeça dele, sabe? É um negócio doentio isso, mas que pros fins do Jordan se justificaram, e eu acho interessante como surgiram debates a partir disso, de se é válido tu ter um jogador com comportamento tóxico no time, e os caras dizem, olha, geralmente não, se for o Michael Jordan, vale, cara. Então, eu não sei, Henrique, tu acha que tu gostaria de ter um Michael Jordan acima da média, mas enchendo o teu saco o tempo inteiro no time? Cara, se o objetivo final de vida de uma pessoa é vencer a qualquer custo, né, desconsiderando todo o efeito colateral que isso pode causar, não tem como não querer um Michael Jordan, né, na sua vida, assim, digamos assim. E ele causa um efeito colateral avassalador, né, em quem convivia com ele, e isso o documentário mostra muito bem, realmente não alivia pra ele. Então, mas enfim, todo mundo ali comenta que no fim das contas valia a pena, porque o objetivo final era levantar mais uma taça, né? Isso ele fazia melhor do que ninguém. A gente poderia dizer que o documentário é sobre o Chicago Bulls em 98, mas o Jordan é o fio condutor. Como não ser, né? E esse nível de exigência dele, para mim, fica claro que a questão é que ele simplesmente estava em outro nível. Um nível inimaginável de exigência, de competitividade, e eu acho que é impossível chegar num nível assim sem ser uma pessoa com um parafuso a menos, digamos assim. E aí vamos deixar claro que todo o atleta assim, genial, não só o Jordan, como o Kobe Bryant, LeBron James, e aí pode pegar até Messi e Cristiano Ronaldo, todos eles têm um pouco esse comportamento assim, de meio doentio mesmo. Só que ainda assim eu acho que o Michael Jordan ele tá num nível
de doença, de loucura, um pouco acima do aceitável, né? Do que a gente poderia considerar normal comparando com esses caras. Primeiro porque, assim, além de ser e isso volta um pouco no que a gente comentou antes, além de ser o grande atleta da sua geração, como são esses outros nomes que a gente comentou, ele era a estrela número 1 do mundo, né? Quem nos anos 90 era mais famoso que o Michael Jordan? Ele pode pegar cinema, música, talvez não existiu outra figura tão popular quanto ele naquela época, e não existiu desde então nenhum atleta tão popular assim. Foi com ele, isso é legal do documentário, ele que começa a vender tênis, por exemplo, ele que começa a se tornar uma marca, faz filme, né? Tanto que eu comentei antes que eu lembro muito, não via o Chicago Bulls, nunca tinha visto o Chicago Bulls jogar quando criança, mas o Michael Jordan é uma memória viva na minha cabeça, assim, né? Por causa dos filmes, do efeito cultural dele. E além disso, porque ele tem a carreira dele é cercada de momentos, como a gente pode ver bem na série, em que ele desafia completamente a lógica, em que parece que aquele cara não é desse planeta, né? E isso é muito interessante a gente observar, por exemplo, na questão da aposentadoria dele. Talvez se ele tivesse voltado um pouquinho antes, né, daquele no Chicago Bulls lá de 95, e talvez eles tivessem ganho, né, mais um título. E aí seria, por um lado, inquestionável. Ele superaria ainda mais os outros jogadores que vieram na sequência e que vieram antes em número de títulos. Mas, ao mesmo tempo, essa volta dele inesperada, ou assim, uma coisa tão improvável, o cara se aposentar e voltar em alto nível e ser novamente o melhor do mundo e levar outros três títulos, que faz a gente meio que ter a certeza que ninguém chegou no nível dele depois disso, né? O cara parou, resolveu, vou jogar beisebol agora, e voltou e superou todo mundo de novo. Isso é absurdo. E o que diferencia ele pra mim de outros caras, por exemplo, se a gente pegar LeBron James e Kobe Bryant, que são os dois mais comparados com ele, eu ainda acho que no sentido de competitividade, o Kobe é o que mais se aproxima. Tem vários relatos disso, do Kobe ser um cara que chegava 3 horas antes para treinar, e o próprio Jordan falou isso, que o Kobe foi o único que mereceu a comparação com ele pelo nível de exigência, pela ética de trabalho dele, né, de vencer a todo custo. Mas se a gente pegar mesmo o Kobe ou outros caras, ele ainda supera, o Michael Jordan ainda supera na questão da competitividade. Basta ver aquela cena clássica ali do documentário, que é ele apostando com os seguranças dele. O cara querendo ganhar a todo custo dos seguranças num jogo de jogar a moeda mais perto da parede. Ou ele jogando cartas com os colegas, com os colegas de time, apostando uma grana altíssima, e os caras lá jogando por $1, e ele queria se meter no jogo dos caras para ganhar deles. Então, isso é absurdo. Eu, inclusive, vi uma entrevista do Will Smith esses dias falando que é outro ícone dos anos 90, né? Falando que o Michael Jordan ele quer ganhar de ti bebendo, para ver quem bebe água mais rápido, para ver quem anda mais rápido na calçada. Então, eu acho que a vida desse cara, ele não deve descansar nunca, né? Porque até hoje eu acho que ele tem muito isso, assim. O fato de ele lançar esse documentário agora, em que o LeBron James está se aproximando dele, digamos assim, e superou em alguns números, também diz muito disso, né? De tornar viva a memória dele. Então tá. Pra gente encerrar, né? O assunto é bom, a gente vai se alongando aqui, a gente já tá na prorrogação do bloco. Eu quero levantar 2 questões com vocês. A primeira é se vocês acham que existe outro time, se existiu outro time de basquete que faria frente àquele Bulls do Jordan. Não precisa ser necessariamente o Bulls de 98, porque ele não é considerado o melhor dos times campeões do próprio Jordan, né? De 96 é tido como o melhor, ali o 92, 93 também. Se vocês acham que sim, já deixo meu palpite aqui. Acho que talvez o único time que fizesse frente fosse o Golden State 2016, mas acho que ainda assim perderia, porque Jordan é de outro planeta. E a outra discussão que eu queria ver com vocês é o seguinte: quem vocês acham que foi o maior de todos do esporte? E aí a gente vai para uma discussão que é o que a pessoa fez dentro da quadra, seja dentro dos campos, seja na sua modalidade, mas também um exemplo que foi fora disso. Aí eu vou deixar vocês falar primeiro, porque o meu palpite é outro. Mas o que vocês acham aí, Márcio? Tu acha que tem algum time que faria frente a esse Bulls de lá pra cá? Olha, acho difícil, assim, antes que eu vi jogar, talvez Celtics antes, mas tipo, acho bem complicado, assim, pelo menos o Bulls no auge. Antes de isso, acho que o Golden State, acho que não, assim, nem o Golden State com o Kevin Durant ali, acho que não faria frente. Mas é difícil, eu acho bem complicado comparar épocas distintas, assim, é como dizer quem é melhor, Messi ou Pelé, LeBron ou Jordan. Claro, a gente sempre tem um nível de excelência em determinados atletas, assim, que a gente chega e diz, olha, não, peraí, esse cara aqui
chegou num nível que os outros não alcançaram, seja em termos de conquista, desempenho e tal. Mas essa coisa de projetar épocas distintas, assim, eu acho sempre bem complicado de conseguir fazer, porque, tipo, são outros momentos, enfim. Bom, em relação ao esportista, eu acho que se a gente for pegar dentro e fora da quadra, não sei, acho que daí o Muhammad Ali ganha a parada, assim, se a gente for comparar todos eles. Eu acho que acho que, não sei, pelo menos é o que me vem agora na cabeça. Eu só queria, antes de terminar, fazer uma comparação em relação àquela época que a gente chegou a tocar em alguns momentos. Eu acho que o Henrique falou sobre isso, sobre os momentos distintos de cobertura, assim, sobre como era a cobertura, especialmente jornalística da época, e como como o pessoal se portava dentro e fora da quadra. E até o Carlos citou agora o Golden State, também tem um caso bem interessante, assim, de um livro que saiu há pouco lá fora, sobre o período das conquistas do Golden State, como se na época as formas como os bastidores vazavam, né, sempre eram através de fontes desconhecidas, e até no documentário do Jordan tem uma polêmica em relação a quem deu as informações pro jornalista lá que fez o livro do Jordan Bruce e tal. Hoje não, hoje muitas vezes os próprios atletas se expõem, especialmente nas redes sociais, assim. Esse filtro meio que se perde, né, porque todos têm acesso a uma comunicação direta com a torcida, assim, com seus fãs e seus torcedores. Então, eu acho que a forma de se comunicar, que antes era apenas através de coletivas ou de entrevistas, enfim, agora isso meio que se perdeu, e a gente vê até pela proliferação, assim, de canais, inúmeros canais voltados apenas para torcedores, assim. E até a questão voltando à questão do Golden State, e nesse livro, acho que é The Victory Machine, que saiu há pouco tempo, em que eu não cheguei a ler o livro, mas dei algumas resenhas, e que o pessoal fala que a grande questão da queda dessa pseudo-dinastia, né, já que durou tão pouco tempo, assim, não teria sido tanto as lesões, mas sim esse trato dos próprios atletas com as redes sociais, assim, em especial do Kevin Durant, que chegava a bater boca com torcedores e tal, e se expunha de uma forma quase sem filtro em relação aos problemas do time, e o quanto isso afetava o vestiário e até o próprio desempenho, e até a sequência dele em relação à equipe, em relação à franquia, etc. Então, acho que tem essa dicotomia que era aquela época, que se tornou depois uma coisa meio quase fleumática, uma coisa meio midiática, meio fria, e agora a coisa descambando para uma relação quase que direta em alguns momentos dos atletas com o público, assim. Só complementando isso que o Márcio falou, é uma coisa que eu acho bem interessante, né, que o Michael Jordan talvez tenha sido o último grande atleta de um período pré-redes sociais, né. Enfim, né, o Márcio falou bastante sobre isso, mas talvez isso contribua muito para essa maneira de se comunicar até o final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, talvez contribuísse muito para a criação, assim, né, de um ícone, assim, né, de que era um momento em que os ídolos estavam muito mais distantes, né? Existia essa barreira entre os fãs e os ídolos. Então, talvez, obviamente, isso contribui também bastante para o fenômeno cultural que foi o Michael Jordan, né? Voltando à pergunta do Carlos, eu acho que, de certa forma, todos os grandes times que vieram depois daquele Chicago Bulls fariam frente, no sentido de que seriam partidas muito competitivas, né? Ameaçariam acabar com o legado, enfim, mas eu ainda acho que aquele Bulls do Michael Jordan foi o melhor time da história. No fim das contas, nenhum desses outros que veio depois, Lakers, Golden State, Cavaliers, por exemplo, nenhum deles venceria. Com relação ao grande nome do esporte, o maior nome do esporte, eu acho que é complicado por algumas coisas. Primeiro, se importa ou não a postura que o cara tem fora de quadra, fora dos campos, enfim, eu acho que importa, né? Não dá para separar completamente o que o cara faz dentro de campo e as declarações que ele dá, o posicionamento político. Não dá para fazer essa distinção completa. Mas, ao mesmo tempo, esse posicionamento, essas coisas não levantam taça, como se diz, né? O que também não é só o que importa. Eu acho que as coisas estão atreladas, entende? Mas uma outra questão que a gente precisa levar em conta é a gente pensar pensar atletas de esportes coletivos, atletas de esportes individuais, atletas de esportes populares, atletas de esportes que não são tão populares, mas que também exigem um alto nível, sabe? Eu acho que são questões muito complexas. Como o maior atleta de todos os tempos, eu sempre fico em dúvida, para mim, aí falando só atleta mesmo, né, do que o cara fazia dentro de quadra, dentro de campo,
Eu sempre fico na dúvida entre Pelé e Michael Jordan, porque eu acho que os dois, né, desafiavam a lógica, pareciam ser de outro planeta. Eu tenho um amigo que comenta que sempre que ele acha que um jogador está se aproximando do Pelé, ele reassiste Pelé Eterno e vê que não, aquilo é um outro nível que a gente nunca viu depois. E o Michael Jordan é a mesma coisa, eu acho. Todas as comparações que vieram, em alguns pontos chegam perto, né, alguém consegue superar em algum número ou outro, mas no fim das contas ele tá num nível que ninguém conseguiu alcançar ainda. Falando em maior nome do esporte, eu ainda acho que eu ainda talvez colocaria o Michael Jordan talvez acima do Pelé, porque pela questão também do posicionamento fora do jogo. Não que o do Michael Jordan fosse perfeito, o documentário mostra isso, mas o Pelé, ele tem tantas declarações que a gente, que sabe, que colocam em xeque a idolatria dele como atleta, assim, e tal. Eu acho que ele é de uma outra época em que se falava meio que sem pensar. De novo, não que o Michael Jordan fosse perfeito nesse quesito, mas eu ainda colocaria ele como, né, o maior nome do esporte. Obviamente eu tô um pouco contaminado por ter recém acabado de assistir o documentário. Eu concordo e discordo do Henrique. Eu acho que beleza, o comportamento adequado não levanta a taça, mas a gente tá falando só de gente que levantou taça. Então eu acho que o critério nesse caso não se aplica, porque nós estamos falando só dos fora de série, assim. Ninguém, não sei, a gente poderia botar se a gente fosse botar numa cédula, assim, sabe? Estaria o Pelé, o Michael Jordan, o Senna, quem mais? O Ali, o Bolt, sabe? Todos eles foram fenômenos impressionantes, sabe? O Federer, sabe? Tô tentando me lembrar mais gente, assim, de outros esportes, mas não tá me vindo à cabeça diretamente. Mas enfim, então assim, acho que o critério de levantar a taça nesse caso até não se aplica, porque todos levantaram. O que eu acho é assim, o cara, para ser um grande atleta, ele não precisa dar exemplo. E acho que o Michael Jordan é a melhor definição disso. O Michael Jordan foi um fenômeno, foi um cara muito, muito, muito acima da média. E não era um cara preocupado em dar exemplo, sabe? Ele tinha uma imagem a zelar e tudo bem, mas ele não era o cara que... É meio que assim, sabe? Se vocês quiserem falar isso, falem. O meu jeito de jogar é esse, eu vou levar os caras junto. E como diz o Choque de Cultura, e tudo bem, não acho que isso seja um problema. Eu acho que a questão que te torna um atleta acima dos demais nesse panteão é o exemplo. E aí eu concordo com o Márcio, assim, eu já estava pronto para fazer a defesa do Muhammad Ali, mas o Márcio se adiantou. E acho que o Muhammad Ali tá um nível acima de todos os demais, porque ele foi um maior pugilista de todos os tempos, o maior lutador de boxe de todos os tempos, e foi um cara que se posicionou quando tinha que se posicionar e deu exemplo. O Jordan é um cara fenomenal, mas qual é o exemplo do Jordan? O exemplo do Jordan é nas quadras. O Senna, sabe? O exemplo principal do Senna era nas pistas. O Pelé, dentro das quatro linhas ali, fantástico. Fora nem tanto. O Muhammad Ali é outro esquema. É aquela história assim, é o cara que abriu mão do título, sabe? Não abriu mão exatamente, mas enfim, o cara que não baixou a guarda para perder o título, ele não se sujeitou a ir numa guerra que ele não acreditava só para não perder o título de campeão. Ele foi, bancou o que ele acreditava, e a famosa frase dele, nenhum Vietcong nunca me chamou de crioulo, sabe? Era uma guerra que não fazia sentido, não lutou a guerra, perdeu o título, voltou, recuperou o título, sabe? E esse pra mim é de outro planeta. Mas aí a gente vai estar falando do Muhammad Ali, a gente já tá mais do que estourado no tempo. Quero agradecer aqui a presença do nosso convidado Henrique Massaro, o Márcio da casa, estão sempre aí. A gente encerra esse bloco por aqui, e como a gente estourou muito tempo dessa vez, a gente vai guardar as dicas para a próxima semana, e a gente vai encerrando também o programa por aqui, agradecendo a audiência de todo mundo, lembrando a edição do Pedro Bastos. Até a semana que vem, um abraço e tchau.